queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já estamos no nosso 10º livro. Fale para os seus amigos que tem quase toda a obra de André Luiz já lida e comentada, mas esse aqui é especial. Esse é o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos para o capítulo 12. Você pegue as suas anotações, pegue o seu lápis, sua caneta, para que cada uma destas etapas possa ser aproveitada ao máximo por você mesmo, e você perceberá que não é nada impossível de ser entendido. Para que isso fique mais fácil, nós vamos continuar hoje com esse mesmo tipo de abordagem. E se você estiver achando interessante, você pode nos escrever, pode dizer o que você está achando, se está facilitando o seu entendimento, a leitura, a compreensão de cada capítulo, porque nós fazemos um resumo. Esse resumo sou eu mesmo quem faz. Eu preparo um resumo com as principais ideias de cada subtítulo. E depois, com o resumo lido e comentado, nós vamos ao texto, o mesmo texto daquele resumo, para que você entenda quantas coisas que você talvez teria passado por cima, teria ficado bloqueado e que, na verdade, não eram assim coisas tão difíceis de serem entendidas. Se você puder, envie-nos o seu comentário, porque isso nos ajudará também a melhorar o que nós estamos fazendo. Mas, agora, vamos ao texto. Vamos pegar o livro, capítulo 12, A Alma e a Desencarnação. O meu já está aqui, ó. E vamos começar com o primeiro subtítulo, A Metamorfose e a Desencarnação. Você verá o nosso resumo para começarmos a entendê-lo. Aí está. A desencarnação dos seres de natureza superior, de natureza mais elevada, ela se compara aos estágios da metamorfose incompleta dos insetos, que não precisam passar pela fase da crisálida. Existe um grupo de seres, no caso dos insetos, que eles não têm a transição, eles não passam pelo estágio da crisálida. Eles saem da vida e já ingressam, depois de nascidos, já ingressam na sua forma definitiva. Então, vamos ver como André Luiz está falando exatamente isso. Os mamíferos que são anteriores ao ser humano, portanto já são espíritos, corpos bastante desenvolvidos, esses mamíferos anteriores ao ser humano, por não possuírem ainda o pensamento contínuo, porque eles não são seres humanos, eles são animais, e os animais têm o quê? O princípio inteligente. A mônada chegou ao estágio do ser animal superior como princípio inteligente. Então, eles não tendo o pensamento contínuo, eles não são capazes de manter a nova forma depois que desencarnam, acercando-se então espiritualmente dos ninhos aonde eles se desenvolvem seus companheiros, aqueles lugares onde seus irmãos de raça estão se desenvolvendo. E como não podem realizar ainda a geração de células, a histogênese das células do perispírito, eles permanecem em estado latente no novo plano, no plano espiritual, para onde eles foram depois da morte. No qual, com raras exceções, eles ficam por curto período, por não controlarem os órgãos do perispírito por falta da substância mental consciente. Lembremos-nos que nós estamos então vendo a desencarnação de animais superiores, mas que não são ainda totalmente inteligentes. Eles não têm o poder de plasmar o perispírito, de controlar os órgãos do perispírito. Então o que acontece? Eles morrem, eles entram em contato com os seres que eram da sua afinidade, mas eles permanecem em estado latente, com algumas exceções. Nós vamos ver aí algumas exceções. Mas mesmo estas exceções, depois de terminado o período delas, eles voltam a esse estado de letargia. Vamos voltar ao texto? Então, eles ficam por um período em estado latente. Quando possível, quando isso é possível, estes animais, estes seres superiores, mas não ainda humanos, eles são aproveitados no plano espiritual em serviço por certo tempo. Período que termina, quando termina, eles e os outros que não foram aproveitados em serviços, eles caem em uma hibernação.
o seu perispírito entra no estado de dormência. E eles são atraídos para o campo genésico, para aquela região da gestação das famílias animais às quais eles se ajustam, para que eles possam ter um novo corpo e continuarem a sua evolução com o automatismo e o instinto em desenvolvimento. Então, o que nós estamos entendendo pela explicação de André Luiz é que o animal que desencarna nesse estágio, por ele ainda não ter o pensamento completo, ele fica numa situação de letargia, ele se mantém mais ou menos próximo daquele núcleo onde ele estava antes, não o núcleo físico, não é a casa do dono, mas aquela raça onde ele se encontrava, por afinidade, é óbvio, e quando é possível, os espíritos acima deles podem utilizá-los em tarefas. Mas mesmo quando terminam essas tarefas, ou quando aqueles não foram utilizados em tarefas, eles entram num período de hibernação. Como se eles ficassem adormecidos, mas eles são, por afinidade, atraídos para aquele núcleo, onde eles vão tomar um novo corpo para prosseguirem o processo reencarnatório, com o desenvolvimento do instinto e também, como nós vimos no Livro dos Espíritos, o instinto é uma forma de inteligência, porém uma inteligência não racional, fazendo com que eles possam depois atingirem já um estágio que lhes permita migrar para a elevação do espírito, para o ser completamente racional. Então você viu que por falta de uma substância consciente, algum princípio que nós já vimos que as células possuem, onde esteja a vinculação do corpo ao espírito, do espírito ao corpo, por falta dessa substância consciente, o espírito, o ser, princípio inteligente, no estágio animal, não consegue controlar a formação das células do perispírito, a administração dos órgãos, então ele entra num estado de dormência. E a partir disto, ele vai ser atraído para os núcleos onde eles estavam afinizados, com os animais indo para as suas famílias próprias, o gato para o gato, o cachorro para o cachorro, o pássaro para o pássaro, dependendo do seu estágio evolutivo, é claro. E ali ele vai continuar renascendo para ir assimilando novas experiências que vão permitir que ele vá se qualificando para tornar-se um espírito humano mais adiante. Bem, agora que nós vimos a explicação, vamos para o texto, metamorfose e desencarnação. Acompanhe os slides comigo. Dosando os acontecimentos da desencarnação, diz André, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos para lembrar que se existem aqueles de metamorfose total, existem os insetos de metamorfose incompleta, os chamados hemimetábolos, que são meia metamorfose, metade da metamorfose, cuja larva sai do ovo e se converte imediatamente num indivíduo, sem passar pela fase pupal, a fase de pupa, de crisálida, de ninfa. É o que acontece com os malófagos, os ácaros, como os piolhos, entre outros, que são desprovidos de asas, embora possuam um aparelho bucal triturador. Eles têm um aparelho que tinham as larvas, que comiam as folhas da sua samambaia, mas eles não têm asas, nem vão desenvolvê-las. Apresentando características singulares, no capítulo da Transfiguração, em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos, de alguma forma, exprimem, demonstram no desenvolvimento da metamorfose própria deles, que lhes marca a existência, a escala de fenômenos que vale, que vige, que vigora para a desencarnação dos seres de natureza superior. Quando ele diz natureza superior, aqui ele se refere ao estágio evolutivo biológico. Estão seres, biologicamente falando, classificados na escala de animais superiores. Nós não estamos falando de seres espirituais de natureza superior, estamos falando de corpos. E ele continua explicando. Em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, então, relacionando-se com o homem, aqueles mamíferos que estão imediatamente anteriores ao homem,
e que se ligam a nós por laços de parentesco, ao desencarnarem, ligam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros. E como acontece entre os animais inferiores, nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para a obtenção de meios destinados à manutenção da nova forma. Vamos imaginar aqui os seres que estão logo abaixo de nós, os hominídeos, os que vieram dessa construção milenar ou de milhões de anos e que estão bem próximos da forma humana, sem serem humanos ainda. Então, quando eles morrem, eles estão do outro lado da vida, mas ainda estão conectados aos seres que estão ali formando as suas famílias. Eles ainda não têm condições de manter a forma perispiritual, porque eles não têm o raciocínio completo. Daí, vamos continuar o texto vendo o que André Luiz explica. Encontram-se desse modo a quem antes, abaixo da histogênese, da condição de gerar células espirituais, inabilitados, sem a habilidade para um mais amplo equilíbrio que lhes garantiria, asseguraria a subida a novo plano de consciência. Eles ainda não conseguem fazer isso. Em razão disto, quando acontece a histólise ou a morte celular, a morte dos tecidos celulares físicos, nos eventos profundos da morte física, dilata-se-lhes, aumenta-se-lhes, segue-se o período de vida latente. Eles entram no estado de uma vida que está latente, na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, eles se demoram por tempo curto, ficam pouco tempo na esfera espiritual, nesse estágio latente, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho do perispírito, que lhes é característico, porque eles não possuem a substância mental consciente, eles não conseguem com consciência, mesmo que seja automatizado, controlar o aparelho psicossomático de forma completa. E aí é que vem aquilo que André Luiz está explicando na sequência. Quando eles não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal, em pesada letargia, em pesado sono, prostração, semelhante à hibernação, como acontece com o urso que vai dormir durante o inverno, não é? Acabando, nesse estágio, automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que vão se confiar a uma nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já existem fixados no seu ser, e sofrendo naturalmente todo o tipo de testes, ou como ele chama aqui, o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Ele vai ter que passar pelas experiências, pelas dificuldades, pelas dores, por tudo aquilo que os animais precisam passar para que ele possa chegar a patamares mais elevados. Então você vê aí que interessante. Nós vimos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a informação que os animais têm rápido processo reencarnatório. Exatamente porque eles não têm o controle da forma. Mas que, em alguns casos, eles podem ser utilizados no plano espiritual por um certo tempo para prestarem algum tipo de serviço. Dependendo, não são todos, mas nós vamos encontrar esses seres ainda em processos evolutivos, existindo do outro lado, para que eles possam também prestar algum tipo de serviço aos espíritos que precisam deles. André Luiz relata, por exemplo, a cooperação de muares ou mulas, trazendo das trevas, dos umbrais, as carroças com os espíritos que foram resgatados. Temos os cães que vão à frente, também de uma certa forma protegendo esta caravana. São animais que estão do lado de lá sendo utilizados em serviços.
Porém, depois de um certo tempo, eles entram no estágio de hibernação, porque eles precisam renascer. Eles não evoluirão lá, eles precisam ter as experiências da carne para desenvolverem outras capacitações que mais adiante permitirão que eles se tornem espíritos humanos. Ok? Bem, agora nós vamos para o segundo subtítulo. A frase que o apresenta nos dá a ideia do que seja. Histogênese, nós estamos entendendo, como você já viu nos nossos programas anteriores, que é a gênese das células. Então, além disso, além da gênese das células, agora nós estamos vendo aí André Luiz que, no resumo, nos ensina o seguinte. Aquela mônada original, lembra? Nos primeiros capítulos ele falava da mônada. Essa mônada original, ela foi evoluindo. Agora, ela está na fase de princípio inteligente. Princípio inteligente, que é justamente o do ser que está no reino animal. Ela incorpora a experiência necessária através do quê? Do morrer e do renascer, sendo ajudada pelas inteligências superiores em sua marcha evolutiva. Espíritos mais elevados ajudam esse princípio inteligente a ir assimilando o que acontece na morte e no renascimento para tornar isso mais fácil. Aí ele vai entrar aqui na faixa dos animais superiores que já estão bem na condição humana. Ele diz o seguinte: acima dos animais irracionais, encontraremos o homem infraprimitivo. O homem já é um espírito, mas ele ainda não está naquela fase primitiva de organização social, na caverna, na formação de famílias. Ele está antes disso. Vamos chamá-lo de Neandertal, o Pithecanthropus erectus, mas ele já é espírito. Então, esse homem infraprimitivo, vamos continuar o resumo. Acima dos animais irracionais, encontraremos o homem infraprimitivo, portanto, já como espírito, começando a ter que defrontar-se com o fenômeno da morte, diante da glória da vida, como uma criança deslumbrada diante de algo grandioso que não consegue entender. Agora, ele é o homem já, mesmo sendo infraprimitivo, ele já é um ser humano, com o pensamento constante de espírito, tem estabilidade para a completa metamorfose, podendo realizar a geração celular em seu perispírito, com a força da própria vontade para novo estado individual. Ingressa no novo plano, conduzido pela morte, mas consegue deixar o campo físico através da automatização mental da geração celular no perispírito, desligando as novas células, as do perispírito, das antigas que morrem com a eficiência e segurança obtida nas longas e repetidas reencarnações. Ao longo das reencarnações como ser animal superior, ele foi treinando isto. Essa situação de sair do corpo, as células do corpo físico precisam se desligar e ele vai ter que aprender a mobilizar sua vontade para gerar as células do perispírito. Então, ele começa nesse processo de nascer e morrer, ainda na condição agora de homem infraprimitivo, ele começa a se defrontar com um mundo diferente, porque agora ele já tem consciência completa. Agora ele já é capaz de perceber as coisas, de fazer conexões, mesmo que ele ainda seja muito ingênuo. Você já deve ter tido algum animal de estimação na sua casa? Um gato, um cachorro. Você já percebeu como qualquer barulho estranho eles se assustam? Eles não estão acostumados. Então, liga-se um aparelho, um aspirador de pó, o gato desaparece, corre para baixo. O cachorro começa a procurar um meio de se esconder. E então, você entende que para eles aquilo é uma novidade muito grande. Ele não entende o que está acontecendo. É um espírito, é um princípio inteligente que tem agora receio das novidades. Então André Luiz está falando que quando o homem está indo nessa fase, ele ainda está pouco afeiçoado à consciência da vida
do lado de lá e do lado de cá. Então ele fica como uma criança, meio deslumbrada, meio sem entender o que está acontecendo com ele. E nessa fase, ele começa a coordenar já, e com vistas a uma automatização, fazer a coisa de ficar automática, coordenar a geração de células do perispírito à medida que as células do corpo vão morrendo. É isso que André Luiz está explicando nessa histogênese que o segundo subtítulo nos apresenta. Vamos agora ao texto, vamos ler o que André Luiz está falando. Acompanhe comigo. Através desse movimento incessante da palingenesia, que é o nome complicado da chamada reencarnação, da palingenesia universal, ou seja, todos os seres nascem e renascem, através desse movimento de ir e vir, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o estímulo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Espíritos amigos estão ajudando o desenvolvimento desses seres. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na rusticidade da furna em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, diante da glória da vida, como uma criança tenra e deslumbrada, à frente de uma paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve ela pôde ainda compreender. O pensamento constante agora, não é? O homem é um espírito, ofereceu-lhe a precisa estabilidade, a estabilidade necessária, adequada para o quê? Para a metamorfose completa. Pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente, para além da histogênese em seu corpo espiritual. Essa geração das células do corpo espiritual, conduzindo este corpo espiritual com a alavanca da própria vontade, que a indagação, a curiosidade e o trabalho enriqueceram, agora para um novo estado individual. Acariciada pelo bafejo, pelo sopro edificante dos construtores divinos, que lhe acalentam, cocolam, que amparam a sua marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa, e segregando, produzindo substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que secretam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo. A alma que desencarna, terminado o processo da morte das células que lhe constituíam o carro biológico, ou o corpo de carne, quando as células morrem, e fortificado o campo mental em que eles se enovelaram, se envolveram em novos anseios e as novas disposições, esse espírito consegue livrar-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, realizando, por avançado automatismo, o trabalho de geração celular ou o trabalho histogenético, pelo qual desliga as células sutis, desliga as células do perispírito daqueles remanescentes celulares do corpo físico lançado à queda irreversível, à morte, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações, recordações, repetições lhe conferiram. Isso ao longo dos seus estágios animais superiores, como nós vimos. Então você vê que interessante. Enquanto o ser está estagiando como princípio inteligente, ele não consegue governar o processo da fabricação das células do perispírito. Ele ficará então em um estado de hibernação por um tempo, até que ele seja de novo atraído para
reencarnar num corpo semelhante ou da família animal a que ele pertencia e continuar o processo de ir enriquecendo. Mas isso é um processo que ele vai melhorando a cada etapa. Quando ele atinge o nível de ser humano, mesmo que seja o que se esconde nas cavernas, nas furnas, ele já tem a capacidade mental completa. Então, a partir daí, ele começa já a poder desejar, poder pensar, poder controlar a formação celular do seu perispírito. E é isso que vai fazer com que esse processo de ir e voltar vá automatizando o mecanismo de separação. Quando o corpo físico morre, as células do corpo físico estão morrendo, ele mentalmente, o seu perispírito, sua inteligência é capaz de fazer com que as suas células espirituais possam desligar-se das células físicas. Porque o corpo vai ser decomposto, mas ele está agora com o corpo mais sutil, o corpo do perispírito. Então, isto é um processo que ele vai mecanizando na região do homem infraprimitivo, daí depois de muitas encarnações ele vai melhorando isso, vai melhorando, até que ele atinge um estágio de Homo sapiens sapiens, um homo já mais desenvolvido culturalmente, com o controle automatizado de uma forma muito mais plena, não é? Olha que interessante. Vamos agora a outro subtítulo. Vamos acompanhar agora o selvagem desencarnado. Aí está o resumo que fizemos. Esse homem selvagem, estágio superior da vida animal, obviamente, como já vimos, o animal irracional, depois vem o homem selvagem. Desenvolvendo a inteligência por meio da força e da astúcia, ao explorar os seres inferiores, quando se vê fora do corpo de carne, se sente um menino assustado, incapaz de enfrentar o desconhecido, permanecendo aconchegado ao pé dos seus entes queridos, na companhia dos quais passa a viver, ainda que em espírito, como se estivesse em uma ligação íntima, ansioso por voltar à vida carnal, que lhe parece ser a única abordável à sua mente infantil. Ele morreu, fica ali perto daqueles que ele amou, que ele tinha contato, e fica esperando, eu quero voltar, quero de novo ter a chance de nascer. Nessa fase, ele só é capaz de pensar dentro dos limites da vida tribal em que ele se acha. A vastidão do cosmos o perturba, o olhar, perturba nele essa descoberta tão grande. E olha que interessante aqui. A visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, causa-lhe pavor, fantasiando o homem, então, em espírito, estar diante de deuses bons ou maus. Mantém-se desta forma preso ao ambiente da tapera onde morreu, sonhando em voltar ao convívio revitalizante daqueles que falam a sua língua e têm os mesmos interesses. Ele já é agora um homem capaz de ressurgir do outro lado com os apetrechos de um corpo espiritual completo. Mas ele não entende nada. Ele quer ficar junto. É como quando você vai na escola pela primeira vez ou você chega num lugar em que você não conhece ninguém. A primeira coisa que você faz é procurar alguém que você já conhece para ficar com aquela pessoa. Você não sabe o que é aquilo lá, mas você descobriu alguém e você fica, vamos ficar junto, eu e você aqui que a gente já se conhece. Então o homem, o espírito desse selvagem, quando ele desencarna, ele está confuso, ele tem medo da grandeza, ele tem medo de ver tudo aquilo. E mesmo, olha que interessante, essa capacidade de percepção de seres extraterrestres o infunde pavor, ou colocando-os como deuses ou como demônios, espíritos do mal. Vamos acompanhar agora o trecho, o selvagem desencarnado, na obra de André Luiz. André Luiz diz o seguinte: entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia na escravização dos seres inferiores, que se lhe avizinham, que se lhe aproximam da caverna,
desperta fora do corpo denso, fora da carne, como um menino amedrontado, assustado, que, em se sentindo incapaz da separação para enfrentar o desconhecido, e não sabe o que fazer agora, que o corpo está dormindo ou que o corpo morreu, ele permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver, noutras condições vibratórias, em processos variados de simbiose, de associação, ansioso por retomar a vida física, que lhe surge a imaginação como sendo a única abordável à própria mente, a única que vai lhe dar condições de ele ser ele mesmo, a vida física. Nesta fase não dispõe de suprimento espiritual, de alicerce, de base espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar. E a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, lhe causa pavor, acreditando-se estar à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se encarrega de fantasiar na estreiteza de suas próprias concepções. Olha só, interessante. Acuado. Agora que ele está preso ali, né? Está do outro lado, não sabe o que fazer. Acuado na choça, na tapera, onde a morte lhe roubou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros do sangue. Ele fica ali, junto deles, para ausentar-se dali somente quando a família se afasta, requisitada por duras necessidades de subsistência e de asilo. Ele só vai sair daquela choça quando a família mudar para outra choça, quando a família for atrás de caça, aí ele acompanha aquele grupo. E o homem primitivo, que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do corpo físico, não tem outro sonho, não tem outro pensamento, senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe compartilham, lhe comungam os interesses. Ele quer voltar para a velha família. Esse é o pensamento do homem primitivo. Agora, espírito. Interessante, não? Ele permanece ali, junto daqueles que eram da sua família, que ele ajudou a ter um corpo, que ele gostou deles, que ele tinha afinidades. E ele não entende, ele prefere o seguro do que o incerto. Tem medo do incerto. E quando aparece alguém de outra forma, de outro mundo, ele amedrontado, ele chama isso de deuses, põe o trovão como representante, o fogo, o vento. São deuses que podem simbolizar aquelas entidades extraterrestres que visitam o homem nessa fase. Bacana, né? Olha que interessante. Então você está vendo, ele morreu no corpo e continua preso ao grupo que estava ainda representando a sua família. E o sonho dele é voltar para nascer. Ele quer voltar a se sentir membro daquele mesmo clã. Vamos agora então ao próximo e tão interessante subtítulo. O subtítulo que se chama Monoideísmo e Reencarnação. Mono é único, um só. Ideísmo é a ideia, aquele pensamento único. E é o que ele está querendo. Qual era o pensamento mesmo? Quero nascer, quero nascer, quero renascer, quero um corpo para mim, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora daqui, quero ficar com eles. Monoideísmo e reencarnação. Vamos ver o resumo. A ideia fixa da mente espiritual primitiva, no sentido da reencarnação, faz com que outros desejos que ele poderia ter sejam ignorados no seu íntimo. Ele passa a não mais querer outras coisas a não ser renascer. Dessa forma, os órgãos do corpo espiritual, aqueles órgãos que agora ele já possui no perispírito, que não teriam outra função a não ser que ele quisesse, eles vão se retraindo, vão se atrofiando.
e eles se acomodam, eles se transformam na sede da mente, o corpo mental, onde eles permaneceram ocultos e definhados com base nos pensamentos fechados sobre si mesmo, como se fosse o germe vivo entre as paredes do ovo. Para reverter essa fase de ovoidização, somente a reencarnação se apresenta, comportando-se o espírito muito parecido com as bactérias que se transformam em esporos quando tem um ambiente hostil, esperando que surjam as condições de meio propício para que de novo possam eclodir. Produziu a atrofia das células perispirituais causada pelo monoideísmo auto-hipnotizante, gerado pelo pensamento fixo depressivo representado pelo desejo de retomar o corpo físico. Olha que interessante. A ideia fixa plasma um perispírito adulterado, sem outros apetrechos, porque não é mais o importante, ele quer voltar para a carne. E isso faz com que ele perca aquela forma perispiritual e ele precise recuperá-la. E essa ovoidização, porque ele fica parecendo como se fosse um corpúsculo ovoide, que é a aparência do corpo mental, só pode ser revertida com o renascimento. Quando ele renascer, ele vai ter que refazer o perispírito. Olha que legal. A mesma ovoidização, diz André Luiz, acontece em todos os espíritos que caem em demorada situação de desequilíbrio na forma do corpo mental. Nós vimos isso em livros como Libertação, os ovoides, corpúsculos ovoides. Mesmo quando nós estamos já no controle de nós mesmos, não somos mais primitivos, já entendemos a nossa condição espiritual, mas somos maus, só queremos o mal, nós já entramos num estado de desequilíbrio que não mais controlamos a nossa forma do perispírito, e o perispírito perde, por causa do monoideísmo, da ideia fixa, ele perde essa capacidade de se manter como um corpo, com as aparências de um corpo. Ele fica transformado em como se fosse uma coisa parecida com um ovo de Páscoa, grandão assim. É a tal da ovoidização. Agora nós vamos ver o texto de André Luiz. Vamos lá? Ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem aspiração incessante do selvagem desencarnado. Nele se estabelece o monoideísmo, a monoideia, a ideia única, pelo qual os outros desejos vão se empalidecendo no seu íntimo. Pela obstrução, pela oclusão de outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, a sede do governo da mente, onde se localizam ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos, na base dos pensamentos, em circuito fechado sobre si mesmos, como implementos potenciais do germe vivo entre as paredes de um ovo, como se fosse aquele germezinho que está dentro da semente ou dentro do ovo. Interessante você entender como que o próprio ser faz isso com ele mesmo, né? Como ele não tem interesses mais que não sejam de voltar à carne, todos os órgãos vão se definhando e vão se concentrando num germe que vai ter esta aparência. Vamos voltar ao resumo, ao texto, aliás. Nessas circunstâncias, diz André Luiz, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, ela lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições de meio se lhes apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Sentindo-se em clima diferente, contrário ao seu modo de ser, o homem primitivo, fora do corpo físico,
recusa-se ao movimento da esfera extrafísica. Ele não quer ir ver como são as coisas. Ele tem medo. Então ele se agarra àquilo que ele já conhece, submergindo lentamente na atrofia, na debilitação das células que lhes tecem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define o desejo de retorno ao abrigo do corpo. Ele quer voltar ao corpo, ele só pensa naquilo. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transformando-se num corpo ovoide. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros também, não é só aos primitivos. Estes outros também passam pela ovoidização quando eles se encontram em situação de desequilíbrio, diz André. Cabendo-nos notar que essa forma de ovoide, segundo a nossa maneira atual de percepção, ela representa o corpo mental do indivíduo, um dos corpos do perispírito, corpo mental. Guardando consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma. Nesse corpo mental estão todos os órgãos que podem ser produzidos num perispírito, quando o ser vai reencarnar nos círculos terrestres. Então você vê, nesse ovoide estão os princípios ontogenéticos da criação divina. Parece aquele processinho embrionário da mônada, né? E ali estão guardados todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestres e espirituais. Da mesma forma como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. Puxa, que legal, não é? Nossa, você vê que o fato de concentrar a mente no desejo de renascer faz com que o perispírito dele vá perdendo as outras estruturas e vá se condensar numa forma que só poderá ser desfeita ou retomada quando ele produzir de novo um novo corpo. Agora, no próximo programa, nós vamos continuar a entender esse mecanismo. Eu espero que você possa estar interessado em saber como todas estas coisas acontecem e entender que não apenas o perispírito do primitivo homem pode sofrer a ovoidização por ideia fixa, como o nosso também. Quando nós perdemos o controle, o equilíbrio, a capacidade de gerar a harmonia necessária, o espírito desencarnado se torna, assim, um ovoide também, precisando passar por processos depois para retomar o controle da forma. Mas isso a gente vai deixar para depois. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. No próximo programa a gente vai para o subtítulo A Forma Carnal, ainda do capítulo 12. Vai lendo, não fica me esperando não. Vai fazendo já suas anotações e a gente se vê no próximo O Espírito da Letra. Um grande abraço e muita paz.